Se você é tão esperta, traduza isso! Gritou Eduardo Silveira, jogando um documento em chinês na mesa onde Ana Santos estava limpando. A faxineira de 45 anos ficou parada, segurando o pano de limpeza, enquanto o milionário a olhava com raiva. Vamos! Você sempre fica aí escutando as nossas conversas como se entendesse alguma coisa. Agora me prove que você não é só uma faxineira burra, disse Eduardo cruzando os braços esperando ver Ana passar vergonha na frente de todo mundo. Era uma terça-feira de manhã, 15 de outubro de 2024, 6:30 da manhã no 45º andar do prédio mais caro de São Paulo. O edifício Silveira Tower dominava o centro da cidade com seus 50 andares de vidro espelhado. Ana Santos chegou no horário de sempre, 5:45 da manhã, empurrando seu carrinho de limpeza pelos corredores cheios de mármore importado. Ela era uma mulher simples, cabelos grisalhos sempre presos num coque, usando o uniforme azul da empresa de limpeza. Trabalhava ali há 3 anos, sempre em silêncio, quase invisível para os homens de terno caro que falavam sobre milhões como se ela não existisse. Ana morava numa casa pequena no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, com sua filha Carla, de 22 anos, que estudava enfermagem numa faculdade particular. Todo o dinheiro que Ana ganhava limpando escritórios ia para pagar a mensalidade da filha e as contas de casa. Ela acordava todo dia às 4 da manhã, tomava 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltava para casa só depois das 6 da tarde. Era uma vida dura, mas Ana nunca reclamava. Ela tinha um sonho: ver a filha formada e trabalhando num hospital. Olha a Ana chegando cedo de novo, disse Gabriel Costa, o vice-presidente de 42 anos, para seu amigo Marcos Pereira, diretor de 38 anos. Gabriel era um homem sempre bem vestido, com bigode fino e ar superior. Essa mulher é muito curiosa. Fica sempre prestando atenção no que a gente fala, como se fosse da família ou algo assim. Marcos, um homem magro de óculos caros, riu enquanto ajustava a gravata italiana. Gabriel, ela é só uma faxineira do Capão Redondo. Aposto que nem terminou o ensino médio. Que problema ela pode causar para a gente que move bilhões? Os dois entraram na sala do Eduardo rindo e fazendo piadas, sem ligar para Ana, que continuava trabalhando silenciosamente. Ana ouvia tudo, mas fingia que não escutava. Ela havia aprendido que era melhor assim. Quanto menos atenção chamasse, mais tranquila seria sua vida. Mas por dentro, cada palavra cruel doía como uma facada. Ela não era burra como eles pensavam. Na verdade, Ana escondia segredos que nem ela mesma gostava de lembrar. Eduardo Silveira tinha 38 anos e era dono da Silveira Holdings, uma empresa gigante que valia mais de 2 bilhões de reais. Ele controlava construtoras, importadoras e empresas de tecnologia espalhadas por 12 países. Eduardo veio de uma família humilde do interior de Minas Gerais. Chegou em São Paulo aos 18 anos com apenas R$ 200 no bolso, mas conseguiu construir um império. O problema é que o sucesso subiu a cabeça dele. Eduardo se tornou um homem cruel, que adorava humilhar funcionários, especialmente os que ele achava inferiores. Eduardo era alto, ombros largos, sempre usando ternos que custavam mais de R$ 20 mil. Cortava o cabelo toda semana com um barbeiro que vinha de Londres só para atendê-lo. Suas unhas eram feitas pela mesma manicure das celebridades de Hollywood. Ele morava numa mansão de 5 milhões de reais em Alphaville. Tinha carros de luxo na garagem e um jato particular. Mas mesmo com toda essa riqueza, Eduardo não era feliz. Ele só se sentia bem quando estava humilhando alguém. Naquela manhã específica, Eduardo estava muito nervoso e irritado. Uma negociação que poderia render 500 milhões de reais para sua empresa não estava dando certo. O grupo Shanghai International, comandado pelo bilionário chinês Li Wei-cheng, tinha mandado documentos importantes para revisar antes de assinar o contrato. Mas todos os papéis estavam escritos em chinês tradicional, uma forma muito difícil da língua chinesa que poucos brasileiros sabiam ler. Senhor Eduardo, disse Gabriel entrando correndo na sala de reuniões, uma sala luxuosa com móveis italianos, quadros caros e uma vista incrível de São Paulo.
Chegaram os papéis dos chineses pelo correio expresso de madrugada. Mas tem um problema. Está tudo em chinês tradicional. O professor Wang, nosso tradutor, só chega às 10 da manhã. Gabriel estava suando. Sabia que Eduardo odiava problemas de última hora. Eduardo bateu o punho fechado com força na mesa de mogno africano, fazendo tremer os porta-retratos com fotos da família e um peso de cristal caro. Maldição! Precisamos ver esses contratos agora mesmo. Temos videoconferência às 9 em ponto com Pequim, e não posso parecer despreparado na frente do Li Weichen. A voz de Eduardo ecoou pela sala. Ele estava com medo de perder o negócio que podia torná-lo ainda mais rico. Foi nesse momento que Eduardo notou Ana limpando os vidros gigantes da janela, com movimentos lentos e cuidadosos. Ela usava um pano especial e um spray importado, mas Eduardo percebeu que ela estava prestando atenção na conversa dos executivos. Ana sempre fazia isso. Limpava devagar quando eles falavam de negócios importantes, como se estivesse interessada no que eles diziam. Essa mulher sempre está aqui quando falamos de negócios importantes, resmungou Eduardo para Gabriel, apontando na direção de Ana. Me irrita como ela fica prestando atenção, como se entendesse alguma coisa de empresas multinacionais. Gabriel olhou para Ana e concordou. É verdade, Sr. Eduardo. Talvez devêssemos pedir para ela limpar nosso andar em outro horário. É meio estranho mesmo. Marcos, que tinha acabado de chegar carregando uma pasta de couro cara, ouviu a conversa e deu uma risada maldosa. Ou melhor ainda, vamos testar se ela é realmente esperta como parece. Ela sempre fica aí com cara de quem entende tudo, como se fosse uma executiva disfarçada de faxineira. Os três homens riram da ideia, achando muito engraçado brincar com Ana. Foi aí que Eduardo teve uma ideia cruel que mudaria tudo. Ele era conhecido por humilhar funcionários quando estava estressado, e naquele dia estava muito ansioso com o negócio chinês. Eduardo pegou os documentos em chinês, que eram grossos e cheios de carimbos oficiais, e foi até Ana com cara de mal e passos firmes. Ana! Gritou bem alto, fazendo ela parar na hora e se assustar. Vem aqui. Agora mesmo. Ana se aproximou devagar, ainda segurando o pano de limpeza e o borrifador. Ela estava nervosa porque sabia que quando os chefes gritavam seu nome, geralmente não era para algo bom. Sim, Sr. Eduardo, disse com voz baixinha e respeitosa, como sempre fazia quando alguém importante falava com ela. Ana tinha aprendido que era melhor ser humilde e discreta para não perder o emprego. Você fica sempre prestando atenção nas nossas reuniões importantes, não é mesmo? Perguntou Eduardo com ironia e sarcasmo, enquanto Gabriel e Marcos se posicionaram para assistir ao show. Sempre com essa cara de quem entende tudo sobre negócios internacionais e contratos milionários. Ana baixou a cabeça envergonhada. Eu só faço meu trabalho, senhor. Peço desculpa se incomodei de alguma forma. Não era minha intenção. Mas essa resposta humilde e submissa só fez Eduardo querer humilhar ela ainda mais. Quando ele via fraqueza, atacava como um tubarão que sente cheiro de sangue na água. Não, não, Ana. Você não incomoda nada. Na verdade, estou muito impressionado. Disse Eduardo bem alto, quase gritando para que todos os funcionários do andar pudessem ouvir. Uma faxineira que parece entender de negócios internacionais. Isso é realmente incrível. A voz alta de Eduardo chamou a atenção, e outros funcionários começaram a se aproximar, curiosos para ver o que estava acontecendo. Helena, a secretária executiva de 35 anos, sussurrou preocupada para Renata da contabilidade. O que será que ele está aprontando agora? Toda vez que ele grita assim é porque vai fazer alguma maldade. Nada de bom, respondeu Renata de 28 anos, balançando a cabeça. Ele adora humilhar os funcionários mais simples quando está nervoso. Eduardo continuou seu discurso humilhante, falando cada vez mais alto para atrair mais plateia. Sabe de uma coisa, Ana? Estou com um probleminha bem complicado aqui. Tenho esses documentos extremamente importantes para minha empresa, contratos que valem milhões de reais, mas estão numa língua que talvez você não conheça. Chama-se chinês mandarim tradicional. É a língua que se fala na China. Ele falava bem devagar e pausado,
como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos que não sabia nada. Meu tradutor profissional, um professor universitário que estudou na China, só chega às 10 da manhã para me ajudar, continuou Eduardo com sarcasmo. Mas tenho certeza absoluta que uma pessoa tão inteligente e esperta como você pode me ajudar agora mesmo, não é verdade? Afinal, você sempre fica aí ouvindo nossas conversas como se fosse uma especialista em negócios. Mais funcionários se juntaram para assistir ao espetáculo que Eduardo estava armando. Cláudio, o diretor financeiro de 45 anos, falou baixinho e preocupado para Silvia da área jurídica. Ele está exagerando muito dessa vez. Isso pode dar problema legal para a empresa. É sempre assim com ele, respondeu Silvia de 40 anos com nojo e indignação. Eduardo precisa humilhar alguém para se sentir poderoso e superior. É uma pessoa doente mentalmente. Mas ninguém ali tinha coragem de parar Eduardo ou defendê-lo Ana publicamente. Ele era conhecido em toda a empresa por demitir pessoas por muito menos que uma contestação. Eduardo já tinha mandado embora secretárias por chegarem 5 minutos atrasadas, gerentes por discordarem dele em reuniões e até mesmo diretores por não rirem de suas piadas ruins. Era um ambiente de trabalho tóxico, onde todo mundo vivia com medo. Foi então que Eduardo fez o gesto mais cruel de todos. Ele pegou todos os documentos importantes em chinês e jogou na mesa que Ana tinha acabado de limpar e organizar, espalhando os papéis de propósito para causar mais humilhação. Se você é tão esperta quanto parece, traduza isso tudo, gritou Eduardo apontando agressivamente para os papéis. Vamos, sua sabichona. Mostra para todo mundo aqui como uma simples faxineira do Capão Redondo pode ser mais útil que um tradutor profissional formado em universidade. A voz de Eduardo ecoou pelo andar inteiro, chamando a atenção até de funcionários que estavam em outras salas. Era como se toda a empresa tivesse parado para assistir à humilhação pública de uma mulher trabalhadora e honesta. Ana olhou para os papéis espalhados na mesa, depois para Eduardo, que estava com um sorriso maldoso e cruel no rosto. Gabriel e Marcos estavam rindo alto, esperando ansiosamente para ver Ana passar a maior vergonha da vida. E então, Ana? Insistiu Eduardo, cruzando os braços e batendo o pé no chão com impaciência. Estamos todos esperando aqui. Ou talvez você não seja tão esperta e inteligente quanto pensa? Talvez você seja só mais uma faxineira ignorante que não sabe nem escrever o próprio nome direito? Todo mundo ficou em silêncio total. A tensão no ar era tão forte que dava para cortar com uma faca. Todos queriam ver como aquela mulher humilde e simples ia reagir à crueldade gratuita do chefe milionário. Por favor, senhor Eduardo, disse Ana com a voz tremendo de nervosismo e medo. Eu realmente só vim aqui para trabalhar e sustentar minha família. Não quero problemas nem confusão. Posso voltar para minha limpeza? Suas mãos tremiam enquanto segurava o pano, e seus olhos estavam começando a ficar vermelhos, como se ela estivesse prestes a chorar. Mas essa resposta humilde e desesperada só fez Eduardo querer humilhar ela ainda mais. Era como se a fragilidade de Ana despertasse o lado mais cruel e sádico de sua personalidade. Problemas? Que problemas, Ana? Estou apenas pedindo para você fazer algo útil na vida além de limpar chão e banheiro, disse Eduardo, se virando para todos os funcionários que estavam assistindo. Pessoal, vocês conseguem acreditar nisso? Uma funcionária que não quer ajudar a própria empresa quando mais precisa. Doutor, Luiz, o advogado mais velho e respeitado da empresa, sussurrou preocupado para sua assistente. Isso vai dar problema muito sério. Ele está humilhando a mulher publicamente na frente de dezenas de pessoas. Isso pode virar processo trabalhista. Alguém realmente deveria parar essa palhaçada. Ela concordou indignada. Mas os dois sabiam que ninguém teria coragem de enfrentar Eduardo. Ele era famoso por acabar com a carreira de qualquer pessoa que o contestasse ou contrariasse. Ana respirou fundo, tentando controlar o nervosismo, e começou a juntar os papéis espalhados na mesa com as mãos tremendo ligeiramente. Ela organizou cada folha com muito cuidado e delicadeza, como se fossem documentos preciosos que não podiam ser danificados. Eduardo observava com satisfação crescente, achando que finalmente tinha conseguido quebrar o orgulho e a dignidade daquela mulher,
que ele considerava presunçosa e metida. Isso mesmo, Ana, disse Eduardo com desprezo e nojo na voz. Junta esses papéis importantes e volta para sua limpeza de banheiro. Deixa os assuntos sérios e complexos para pessoas que realmente estudaram e se prepararam para entender. Ele já estava se sentindo satisfeito com a humilhação que tinha causado, e esperava que Ana saísse chorando para nunca mais se meter onde não devia. Mas então algo completamente inesperado aconteceu, algo que ninguém naquela sala podia imaginar nem em seus sonhos mais loucos. Ana não devolveu os documentos para Eduardo como todo mundo esperava. Em vez disso, ela segurou todos os papéis contra o peito e, pela primeira vez em 3 anos trabalhando naquela empresa, olhou diretamente nos olhos do empresário milionário sem baixar a cabeça. Senhor Eduardo, disse Ana com uma voz que saiu muito mais firme e confiante do que qualquer pessoa ali esperava ouvir. O senhor realmente quer que eu traduza esses documentos agora? A pergunta pegou Eduardo completamente de surpresa. Ele estava esperando lágrimas, desculpas desesperadas, talvez até uma demissão pedida por humilhação. Definitivamente não esperava essa pergunta direta, calma e estranhamente confiante. Claro que quero, respondeu Eduardo rapidamente, voltando à sua arrogância habitual, mas com um toque de confusão na voz. É exatamente isso que estou pedindo há 10 minutos. Mas já que você claramente não consegue fazer algo tão simples, que tal parar de perder nosso tempo precioso e voltar para seu trabalho de limpeza? Ele gesticulou impaciente e irritado, esperando que Ana finalmente se rendesse à humilhação e saísse de cena como sempre acontecia. Ana, no entanto, não se moveu nem 1 centímetro. Ela olhou novamente para os documentos em suas mãos, depois para Eduardo, depois para todos os funcionários que estavam assistindo com curiosidade crescente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Muito bem, senhor Eduardo, disse Ana com uma calma que deixou todo mundo intrigado. Se é realmente isso que o senhor quer, então eu vou traduzir todos esses documentos para o senhor. O que Ana acabara de dizer fez todo mundo rir na mesma hora. A risada foi tão alta que ecoou por todo o andar. Gabriel quase engasgou com o café que estava bebendo. Ela vai traduzir chinês. Isso é a coisa mais hilária que já ouvi na minha vida, disse Marcos balançando a cabeça e rindo tanto que começou a chorar. Essa vai ser definitivamente a melhor piada do ano inteiro. Uma faxineira que mal terminou o ensino médio vai traduzir documentos em chinês tradicional. Riu Helena para as outras secretárias. Que ridículo! Ela vai fazer o maior papel de boba da história. Os comentários cruéis e as risadas maldosas se espalharam pela sala como fogo, com todo mundo zombando de Ana como se ela fosse um animal no circo. Eduardo sorriu com satisfação máxima, sentindo-se like um predador que finalmente tinha capturado sua presa. Finalmente Ana tinha caído completamente na armadilha que ele havia preparado. Agora ele podia humilhar ela de forma definitiva e completa, quando ela falhasse miseravelmente na tentativa impossível de traduzir documentos numa das línguas mais difíceis e complexas do mundo inteiro. Perfeito, Ana. Absolutamente perfeito, disse Eduardo se recostando na cadeira de couro italiano caríssima, cruzando as pernas e juntando as mãos atrás da cabeça. Estamos todos extremamente ansiosos e curiosos para ouvir sua tradução. Tenho certeza absoluta que vai ser algo completamente inesquecível para todos nós. Ele mal conseguia controlar a satisfação, já imaginando a humilhação total que estava prestes a presenciar. Todo mundo no andar tinha parado completamente de trabalhar para assistir ao espetáculo. As secretárias saíram de suas mesas, os gerentes deixaram suas salas, os diretores interromperam suas reuniões, até mesmo o pessoal da limpeza e segurança parou de trabalhar. Era como se toda a empresa tivesse parado para ver uma faxineira simples tentar fazer algo completamente impossível. Ela vai fazer o maior papel de ridícula da história, sussurrou alguém maldosamente. Coitada, não tem ideia de onde está se metendo, disse outro person com falsa pena. Vai ser constrangedor de assistir, comentou uma terceira pessoa, mas Ana não parecia nervosa nem abalada com os comentários. Na verdade, ela parecia estranhamente calma e confiante, o que estava começando a deixar algumas pessoas intrigadas.
Eduardo olhou para seu relógio Rolex de R$ 200 mil e tamborilou os dedos na mesa com impaciência teatral. Ana, estou esperando pacientemente, mas tenho uma reunião extremamente importante com bilionários chineses em exatamente 1 hora. Se você não consegue fazer isso, admita logo sua incapacidade e vamos chamar um profissional de verdade. Sua voz estava cheia de sarcasmo e superioridade. Gabriel e Marcos riam baixinho entre si, já imaginando como iam contar essa história hilária para outros colegas de outras empresas. A faxineira que achou que sabia chinês, riu Gabriel. Isso vai virar lenda no mercado financeiro, concordou Marcos. Os dois already estavam planeando espalhar a história para humilhar Ana ainda mais. Ana então fez algo que ninguém esperava e que deixou todo mundo de boca aberta. Ela se aproximou calmamente da mesa de Eduardo, puxou uma cadeira estofada e se sentou como se fosse uma executiva, colocando os documentos organizadamente na sua frente. Posso usar uma caneta e algumas folhas de papel para fazer anotações? Perguntou educadamente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eduardo, completamente surpreso com a ousadia e a confiança inesperada de Ana, empurrou uma caneta Mont Blanc de R$ 5 mil e um bloco de papel timbrado caro na direção dela. Claro, use à vontade tudo o que precisar, disse com ironia. Vai precisar de algo para rabiscar e fingir que entende alguma coisa quando não conseguir ler nem a primeira linha. A tensão no ar da sala era quase palpável. Todo mundo estava curioso, mas também sentindo pena de Ana. Eles achavam que ela estava prestes a passar a maior vergonha da vida dela na frente de dezenas de colegas de trabalho. Eduardo estava praticamente saboreando o momento de humilhação máxima, já imaginando as palavras cruéis que ia usar para destruir completamente a autoestima de Ana. Ana pegou a caneta cara, ajeitou os papéis na mesa e olhou para o primeiro documento oficial. Para surpresa geral de todo mundo na sala, ela não demonstrou nenhuma hesitação, nervosismo ou confusão. Ana começou a ler o texto em chinês em silêncio, movendo os lábios levemente enquanto seus olhos percorriam as linhas complexas, com uma familiaridade que fez alguns funcionários mais atentos começarem a se entreolhar com expressões confusas. Ela está fingindo que sabe ler para não passar vergonha, sussurrou alguém maldosamente. Que patético e constrangedor, respondeu outro person com nojo. Devíamos parar isso antes que ela se humilhe mais ainda, suggested uma third person. Mas ninguém teve coragem de intervir. Eduardo bateu os dedos na mesa com impaciência crescente, mas também com um desconforto estranho que ele não conseguia explicar. Ana, estamos esperando há 5 minutos. Não temos o dia inteiro para desperdiçar com essa palhaçada. Mas sua voz tinha um tom ligeiramente diferente agora. Havia algo na postura confiante de Ana, na forma segura como ela manuseava os documentos, que estava começando a deixá-lo inexplicavelmente desconfortável. Foi então que Ana levantou a cabeça calmamente, olhou diretamente para Eduardo com uma confiança que ninguém jamais tinha visto nela, e began a falar. E os primeiros sons que saíram de sua boca fizeram o sangue de Eduardo congelar completamente nas veias, porque o que ele ouviu não foram balbucios nervosos de uma faxineira desesperada tentando enganar todo mundo, mas sim um mandarim perfeito, fluente e tecnicamente impecável que começou a ecoar pela sala como uma sentença de morte para toda sua arrogância. E enquanto Ana continuava falando em chinês com a pronúncia de alguém que viveu anos na China, o rosto de Eduardo começou a ficar branco, como papel. Enquanto Ana continuava falando em chinês com a pronúncia perfeita de alguém que viveu anos na China, o rosto de Eduardo começou a ficar branco como papel. As palavras saíam da boca dela com uma fluência natural que fez o silêncio mortal tomar conta da sala. Este contrato estabelece uma parceria estratégica entre a Shanghai International Holdings e a Silveira Holdings para desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, disse Ana em português, traduzindo o primeiro parágrafo sem nem piscar. O investimento inicial será de US$ 500 milhões, divididos em 3 fases ao longo de 18 meses. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele conhecia o valor exato daquele contrato porque havia participado de todas as negociações por videoconferência.
Ana estava traduzindo perfeitamente cada vírgula, cada número, cada termo técnico que nem mesmo ele sabia de cor. Gabriel e Marcos pararam de rir completamente. Suas faces agora exibiam expressões de choque total. Como ela sabe disso? Sussurrou Gabriel para Marcos, que apenas balançou a cabeça sem conseguir responder. A primeira fase, continuou Ana com voz calma e profissional, envolve a transferência de tecnologia de reconhecimento facial desenvolvida pela Shanghai International, no valor de $160 milhões. A segunda fase contempla o estabelecimento de 3 centros de pesquisa em território brasileiro, especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ela virou a página e continuou lendo como se estivesse lendo um jornal em português. Helena, a secretária, sussurrou assustada para Renata. Ela está realmente traduzindo. Isso não é possível. Como uma faxineira sabe chinês? Renata estava com a boca aberta, sem conseguir processar o que estava vendo. Dr. Luiz, o advogado, se aproximou discretamente, prestando atenção em cada palavra que Ana falava. Ele conhecia detalhes daquele contrato e podia confirmar que a tradução estava perfeita. Ana continuou imperturbável. A terceira fase prevê a criação de uma joint venture para a comercialização da tecnologia no mercado latino-americano, com prazo de implementação de 6 meses após a conclusão das fases anteriores. Ela pegou a segunda folha e a examinou rapidamente. Este documento também inclui cláusulas de confidencialidade muito rigorosas e penalidades de $100 milhões em caso de quebra de contrato por qualquer uma das partes. Eduardo estava suando frio. Cada palavra que Ana falava era exatamente correta. Ele mesmo havia discutido essas cláusulas específicas com Li Weichen durante semanas. Como uma faxineira poderia saber isso? Espera, disse Eduardo com voz trêmula, tentando recuperar o controle da situação. Você deve estar inventando esses números, essas informações. Mas sua voz falhou, porque ele sabia que tudo estava correto. Senhor Eduardo, disse Ana olhando diretamente para ele. Posso continuar ou o senhor prefere que eu pare? Ainda temos mais 12 páginas para traduzir, incluindo os anexos técnicos sobre algoritmos de machine learning e especificações de hardware. Sua voz era calma, mas havia algo nela que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Não era mais a voz submissa da faxineira. Era a voz de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Cláudio, o diretor financeiro, se aproximou mais ainda. Ele também conhecia detalhes daquele contrato e estava ficando impressionado com a precisão da tradução. Ana, disse ele hesitante, onde você aprendeu chinês? A pergunta ecoou na sala, e todo mundo ficou ainda mais em silêncio, esperando a resposta. Ana pausou por um momento, olhou para Cláudio, depois para Eduardo, depois para todos os funcionários que a observavam como se ela fosse um alienígena. Aprendi durante os 8 anos que vivi em Beijing, disse simplesmente. Trabalhei lá como intérprete simultânea para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, especializada em negócios internacionais e contratos corporativos. A bomba havia explodido. O silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Isso é impossível, balbuciou. Você é uma faxineira. Você trabalha aqui há 3 anos limpando banheiros. Sua voz saía como um sussurro desesperado. Sim, trabalho aqui há 3 anos, confirmou Ana, voltando a olhar os documentos. Depois que voltei da China, não consegui recolocação na minha área. O mercado para intérpretes estava saturado, e eu precisava trabalhar urgentemente para sustentar minha filha que estava começando a faculdade. Este emprego apareceu e eu aceitei. Ela falou como se estivesse explicando algo óbvio. Gabriel estava com a cara vermelha de vergonha. Ele lembrou de todas as vezes que havia feito piadas sobre Ana, chamando-a de ignorante e burra. Marcos não conseguia nem olhar para ela. Dr. Luiz balançou a cabeça em desaprovação, olhando para Eduardo com uma expressão que dizia claramente: Você se meteu numa encrenca das grandes. Continue, por favor.
disse Eduardo com voz fraca, tentando processar a humilhação que estava sentindo. Ele ainda esperava que Ana cometesse algum erro, que revelasse que estava blefando de alguma forma, mas no fundo do coração ele já sabia que havia cometido o maior erro da sua vida. Ana virou mais uma página e continuou. O documento número 3 estabelece os cronogramas de pagamento. O primeiro desembolso de 160 milhões de dólares deve ser efetuado em até 30 dias após a assinatura, através de transferência bancária para a conta da Shanghai International, no Bank of China, agência de Hong Kong. Ela anotou alguns números no papel. O segundo pagamento de 200 milhões será liberado após a entrega e aprovação dos protótipos tecnológicos. Sylvia, da área jurídica, estava impressionada. Ela mesma havia preparado alguns desses documentos em português e podia confirmar que Ana estava traduzindo com precisão total. Eduardo, sussurrou ela. Ela está certa em tudo. Cada vírgula, cada número. Isso é impossível a menos que ela realmente saiba chinês perfeitamente. Eduardo estava em estado de choque. Toda sua arrogância havia desaparecido. Ele olhou para Ana com uma mistura de admiração, medo e vergonha profunda. Ana, por que você nunca disse nada? Por que deixou todos nós pensarmos que você era? Ele não conseguiu terminar a frase. Que eu era o quê, Sr. Eduardo? Perguntou Ana olhando diretamente para ele. Burra, ignorante, inferior? O senhor nunca perguntou nada sobre minha vida. Nunca demonstrou o menor interesse em saber quem eu era além de uma faxineira. Para o senhor eu era invisível, apenas mais um objeto de limpeza. A sala estava completamente silenciosa. Todos os funcionários olhavam para Eduardo, que estava visivelmente diminuído. O homem que minutos antes humilhava Ana publicamente, agora parecia uma criança envergonhada. Eu não sabia, murmurou ele. Claro que não sabia, disse Ana com uma tranquilidade impressionante. O senhor nunca quis saber. Durante 3 anos escutei o senhor e seus executivos fazendo piadas sobre minha inteligência, sobre minha educação, sobre minha condição social. Escutei vocês falando como se pessoas como eu fossem lixo descartável. Sua voz permanecia calma, mas suas palavras cortavam como lâminas. Helena começou a chorar silenciosamente. Ela lembrou de todas as vezes que havia tratado Ana com desdém, como se ela fosse menos importante por ser faxineira. Renata baixou a cabeça, envergonhada das próprias atitudes. Dr. Luiz balançou a cabeça, sabendo que aquilo poderia se transformar num processo trabalhista muito sério. Ana continuou traduzindo como se nada tivesse acontecido. O documento 4 trata das especificações técnicas dos softwares que serão desenvolvidos. Incluem algoritmos de Deep Learning para reconhecimento facial em tempo real, com precisão mínima de 99,7% e capacidade de processamento de até 100 mil faces simultâneas. Ela virou a página. Os servidores deverão ter configuração mínima de 64 núcleos de processamento e 512 GB de memória RAM. Eduardo estava ouvindo em transe. Não só a Ana estava traduzindo perfeitamente, como ela entendia todas as especificações técnicas que muitos dos próprios executivos da empresa não compreendiam. Ana, disse ele com voz quebrada, eu preciso pedir desculpas. Eu fui terrível com você. Ana parou de traduzir e olhou para ele. Senhor Eduardo, o senhor quer que eu termine a tradução ou prefere continuar conversando? A sua reunião com os chineses é em 40 minutos, e ainda temos 8 páginas para revisar. Sua voz era profissional, mas fria como gelo. Continue, por favor, disse Eduardo, agora completamente humilhado. Ele olhou para Gabriel e Marcos, que evitavam seu olhar. Os dois estavam morrendo de vergonha, sabendo que também haviam participado da humilhação de Ana. Ana continuou imperturbável. O anexo A detalha as penalidades contratuais. Qualquer atraso na entrega será multado em 2 milhões de dólares por semana. Qualquer violação de confidencialidade resultará em cancelamento imediato do contrato e pagamento de indenização de 100 milhões de dólares. Ela fez mais algumas anotações. O anexo B
Estabelece os critérios de qualidade para os produtos entregues. Cláudio se aproximou de Eduardo e sussurrou: Chefe, ela está traduzindo melhor que o professor Wang. Cada detalhe técnico, cada termo jurídico, está perfeito. Eduardo apenas assentiu, ainda em choque. Ana chegou na última página. O documento final é uma carta do Li Weichen para o Sr. Eduardo Silveira. Ela olhou diretamente para ele. Ele diz que está muito impressionado com a seriedade da sua empresa e que espera uma parceria longa e próspera. Ele também menciona que ficou sabendo que a Silveira Holdings tem excelentes intérpretes internos. Ana pausou e sorriu ligeiramente. Imagino que ele esteja se referindo a mim. Eduardo ficou vermelho de vergonha. Li Weichen havia mencionado os intérpretes da empresa? Isso significava que ele sabia da existência de Ana? Como ele sabe sobre você? Perguntou Eduardo confuso. Porque eu trabalho para ele há 2 anos, disse Ana calmamente. Li Weichen me contratou como consultora independente para avaliar empresas brasileiras com as quais ele planeja fazer negócios. Durante esses 2 anos, tenho preparado relatórios detalhados sobre a Silveira Holdings, incluindo análise sobre a cultura corporativa, tratamento de funcionários e ética empresarial. Se Eduardo estava em choque antes, agora ele estava em pânico total. Você trabalha para Li Weichen? Você está espionando minha empresa? Sua voz saiu como um grito de desespero. Não estou espionando nada, esclareceu Ana. Trabalho como consultora de recursos humanos e cultura corporativa. Li Weichen só faz negócios com empresas que tratam bem seus funcionários. É uma política pessoal dele desde que seu próprio pai foi humilhado por empresários quando era jovem. Ana organizou todos os documentos na mesa. Meu trabalho era observar como a liderança da Silveira Holdings trata seus colaboradores, especialmente os de posições mais baixas na hierarquia. Eduardo sentiu o mundo desabando sobre sua cabeça. E qual foi sua avaliação? Perguntou com voz trêmula, já sabendo que a resposta seria devastadora. Ana olhou para ele com uma expressão séria. Meu relatório recomenda que Li Weichen cancele imediatamente todos os negócios com a Silveira Holdings. Documentei dezenas de casos de humilhação, discriminação e abuso psicológico contra funcionários. Tenho gravações de áudio, testemunhas e evidências que mostram um padrão sistemático de comportamento tóxico da liderança desta empresa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Gabriel e Marcos estavam pálidos, sabendo que suas carreiras acabavam de ser destruídas. Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira com a cabeça nas mãos. Nós estamos perdidos, murmurou. O senhor tem razão, confirmou Ana levantando-se da cadeira. Li Weichen vai receber meu relatório final ainda hoje. O contrato de 500 milhões será cancelado. E ele compartilhará minhas descobertas com outros investidores chineses. A reputação da Silveira Holdings no mercado asiático será destruída. Dr. Luiz se aproximou nervosamente. Ana, existe alguma forma de negociarmos? Talvez possamos chegar a um acordo. Eduardo olhou para Ana com olhos suplicantes, como um homem se afogando pedindo por socorro. Ana pegou seu pano de limpeza e seu borrifador que ainda estavam na mesa onde ela os havia deixado. Existe uma forma, disse ela, mas vai custar muito caro para vocês. Eduardo levantou a cabeça rapidamente. Qualquer coisa. Diga o que você quer. Primeiro, disse Ana, eu quero um pedido público de desculpas de todos os executivos desta empresa, especialmente do Sr. Eduardo, na frente de todos os funcionários. Eduardo assentiu desesperadamente. Segundo, quero que a empresa implemente um programa sério de respeito e dignidade no trabalho, com treinamento obrigatório para toda a liderança. Feito, disse Eduardo rapidamente. Mais alguma coisa? Ana sorriu pela primeira vez. Terceiro, quero que a empresa contrate minha filha Carla como enfermeira para o ambulatório médico da empresa, com salário integral e todos os benefícios. Ela se formou semana passada e está procurando emprego. Eduardo assentiu vigorosamente. E quarto, continuou Ana, quero que me contratem oficialmente como diretora de Relações Internacionais
com salário compatível com minha experiência e qualificação. Eduardo não hesitou nem um segundo. Aceito tudo, absolutamente tudo. Ele estava desesperado para salvar sua empresa e sua reputação. Ana assentiu e guardou seus materiais de limpeza no carrinho. Muito bem. Para Li Wei-Chen e explicar que houve um mal-entendido cultural, mas que a liderança da Silveira Holdings está comprometida em mudar. Ela se dirigiu para a porta, mas parou e se virou. Ah, e senhor Eduardo, a reunião com os chineses é em 20 minutos. Eu sugiro que o senhor tome um banho frio e pratique um pouco de humildade antes da videoconferência. Eduardo a observou sair, ainda processando tudo o que havia acontecido. Em menos de uma hora, ele havia passado de empresário arrogante para um homem completamente humilhado e dependente da boa vontade de uma mulher que ele havia tentado destruir. Gabriel e Marcos permaneceram em silêncio, sabendo que suas carreiras também dependiam do perdão de Ana. Como isso foi acontecer? Murmurou Gabriel para Marcos. Como não sabíamos nada sobre ela? Marcos balançou a cabeça. Porque nunca perguntamos, nunca nos importamos em saber quem ela realmente era. Doutor, Luiz os ouviu e disse gravemente. Isso é uma lição para todos nós. Nunca subestimem uma pessoa pela sua profissão ou aparência. Eduardo olhou pela janela, vendo Ana no estacionamento falando ao telefone. Provavelmente estava conversando com Li Wei-Chen naquele exato momento, decidindo o futuro da sua empresa. Pela primeira vez na vida, Eduardo Silveira estava completamente nas mãos de outra pessoa. E essa pessoa era exatamente aquela que ele havia tentado humilhar da forma mais cruel possível. 20 minutos depois, Eduardo estava sentado na sala de videoconferência, tentando se recompor para a reunião mais importante da sua vida. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava a gravata. Gabriel e Marcos estavam ao seu lado, igualmente nervosos. A tela se acendeu e o rosto sério de Li Wei-Chen apareceu, junto com sua equipe de executivos chineses. Senhor Silveira, disse Li Wei-Chen em inglês. Acabei de receber um relatório muito interessante sobre sua empresa. Eduardo sentiu o suor escorrer pela testa. Recebi informações de que houve um incidente significativo hoje envolvendo uma de nossas consultoras. Li Wei-Chen pausou dramaticamente. Felizmente, também recebi informações de que sua empresa está implementando mudanças importantes em sua cultura organizacional. Eduardo respirou aliviado, percebendo que Ana havia cumprido sua parte do acordo. Senhor Li, posso assegurar que a Silveira Holdings está completamente comprometida com o respeito e a dignidade de todos os nossos colaboradores, disse ele, engolindo seu orgulho. Li Wei-Chen sorriu levemente. Excelente. Nossa consultora Ana Santos me informou que ela será promovida a diretora de Relações Internacionais da sua empresa. Estou muito satisfeito em saber que vocês reconheceram o valor excepcional dela. Eduardo assentiu, sabendo que não tinha escolha. Agora podemos prosseguir com nossa parceria. Espero que este incidente tenha servido como uma lição valiosa para todos. Enquanto a reunião continuava, Eduardo não conseguia parar de pensar em como havia subestimado Ana Santos. A mulher que ele achava que era apenas uma faxineira ignorante, havia se revelado uma peça-chave nos negócios internacionais da sua empresa. E agora, graças à própria arrogância dele, Ana havia se tornado uma das pessoas mais poderosas da Silveira Holdings, com conexões diretas com bilionários chineses e a capacidade de fazer ou destruir negócios de centenas de milhões de dólares. E enquanto Eduardo assinava eletronicamente o contrato que Ana havia traduzido perfeitamente, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ele ainda não imaginava era que Ana Santos tinha mais segredos guardados. Enquanto Eduardo assinava eletronicamente o contrato que Ana havia traduzido perfeitamente, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ele ainda não imaginava era que Ana Santos tinha mais segredos guardados que estavam prestes a vir à tona. 2 dias depois, na quinta-feira de manhã, Eduardo chegou ao escritório e encontrou uma movimentação estranha no 45º andar. Havia homens de terno conversando com Ana próximo ao elevador, e ela estava vestida completamente diferente.
Um conjunto executivo elegante, cabelo solto e profissionalmente arrumado, postura confiante de quem estava acostumada a comando. Bom dia, Sr. Eduardo, disse Ana quando o viu sair do elevador. Gostaria de apresentar o Sr. Zhang Wei, diretor de expansão internacional da Shanghai Holdings, e o Sr. Park Min-jun, representante do conglomerado coreano Samsung Electronics. Eduardo ficou confuso. Por que executivos de tamanha importância estavam em sua empresa falando diretamente com Ana? Eles vieram discutir algumas propostas de negócios que preparei durante os últimos meses, explicou Ana calmamente. Eduardo sentiu um frio na barriga. Que propostas? Perguntou tentando manter a composure. Ana sorriu profissionalmente. Senhor Eduardo, durante os 2 anos que trabalhei aqui como consultora disfarçada, não apenas avaliei a cultura da empresa, também identifiquei oportunidades de negócios que a Silveira Holdings estava perdendo por falta de visão internacional. Ela gesticulou para os executivos asiáticos. Estes senhores representam investimentos potenciais de mais de 2 bilhões de dólares. Gabriel e Marcos, que haviam chegado logo depois de Eduardo, ficaram parados como estátuas ouvindo a conversa. 2 bilhões? Repetiu Gabriel com voz fraca. Como assim, Ana? Ana se virou para eles com uma expressão que misturava profissionalismo e uma pitada de vingança satisfeita. Gabriel, vocês passaram 2 anos zombando da faxineira burra, enquanto essa mesma faxineira estava mapeando o mercado asiático e identificando parceiros estratégicos para multiplicar os lucros desta empresa. O Sr. Zhang Wei falou em inglês fluente. Senhorita Santos nos apresentou um plano de expansão muito impressionante para levar a Silveira Holdings para mercados que vocês nem imaginavam existir. Eduardo estava processando a informação com dificuldade. Ana, você elaborou um plano de expansão? Quando? Como? Ana riu suavemente. Senhor Eduardo, eu tenho 2 pós-graduações em administração internacional e 15 anos de experiência em mercados asiáticos. Acredita mesmo que eu perderia tempo limpando banheiros sem estar estudando formas de melhorar esta empresa? Park Min-jun complementou. A senhorita Santos identificou que a Silveira Holdings tem tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil que são altamente demandadas na Coreia do Sul e no Japão. Tecnologias que vocês nem sabiam que tinham valor internacional. Eduardo ficou ainda mais confuso. Que tecnologias? Ana pegou um tablet e mostrou uma apresentação profissional. O software de gestão logística que sua subsidiária desenvolveu em 2019 é exatamente o que as empresas coreanas precisam para otimizar suas cadeias de suprimento. Mas isso é apenas um sisteminha interno, disse Marcos despreocupadamente. Ana olhou para ele com uma expressão que misturava pena e superioridade. Marcos, esse sisteminha pode gerar royalties de 50 milhões de dólares anuais só no mercado asiático. Vocês têm uma mina de ouro e estavam usando como enfeite de mesa. O Sr. Zhang concordou. Confirmamos que há demanda imediata por essa tecnologia na China. Estamos preparados para oferecer 100 milhões de dólares pelos direitos de distribuição. Eduardo sentou-se pesadamente em uma cadeira próxima. Em 3 dias, sua percepção de realidade havia sido completamente destruída. Primeiro descobriu que a faxineira era uma especialista internacional. Depois, que ela tinha poder para cancelar contratos de 500 milhões. Agora, descobria que ela havia identificado oportunidades de bilhões que nem ele sabia que existiam. Ana, por que você está fazendo isso? Por que está ajudando a empresa depois de como a tratamos? Ana olhou para ele com uma expressão séria. Senhor Eduardo, eu não estou fazendo isso por bondade. Estou fazendo isso por estratégia. Ela pausou dramaticamente. Durante 2 anos, documentei não apenas os problemas desta empresa, mas também seu potencial inexplorado. Liu Weichen não me contratou apenas para avaliar se vocês mereciam investimento. Ele me contratou para avaliar se a Silveira Holdings valia a pena ser adquirida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adquirida? Repetiu Eduardo com voz trêmula. Ana assentiu calmamente.
A Shanghai International não quer apenas fazer parceria com a Silveira Holdings, eles querem comprar a empresa inteira, transformá-la numa subsidiária e usar como plataforma de entrada no mercado latino-americano. Eduardo sentiu o mundo girando ao seu redor. E você recomendou a compra? Inicialmente não, admitiu Ana. Meu primeiro relatório recomendava que Li Weichen procurasse outras opções devido aos problemas culturais e de liderança. Mas depois do incidente de terça-feira, quando vocês mostraram disposição para a mudança, reavaliei minha posição. Ela olhou diretamente para Eduardo. Minha nova recomendação é que a Shanghai Internacional faça uma oferta de compra, mas com condições muito específicas. Gabriel encontrou coragem para perguntar: que condições? Ana sorriu. Primeira condição: mudança completa da liderança. Eduardo permaneceria como presidente, mas sob supervisão direta de um conselho internacional. Segunda condição: implementação imediata de políticas de respeito e dignidade para todos os funcionários. Terceira condição: promoção de funcionários competentes que foram negligenciados devido a preconceitos sociais. Eduardo estava tentando processar as implicações. E se eu recusar essas condições? Ana encolheu os ombros. Então Li Weichen comprará seus principais concorrentes e os usará para destruir a Silveira Holdings no mercado. Em 2 anos, sua empresa estará falida. A frieza na voz dela deixou claro que não era blefe. O Sr. Zhang Wei confirmou. Sr. Silveira, temos orçamento aprovado para investir 5 bilhões de dólares no mercado brasileiro nos próximos 3 anos. Preferimos fazer isso em parceria com a Silveira Holdings, mas, se necessário, faremos com outras empresas. Park Min-jun complementou. O mercado asiático representa 40% da economia mundial. Vocês podem participar dessa expansão ou ser destruídos por ela. Eduardo olhou para Ana com uma mistura de admiração e terror. Ana, você planejou tudo isso? Desde o primeiro dia que começou a trabalhar aqui? Ana balançou a cabeça. Não exatamente. Quando aceitei o trabalho de faxineira, era apenas para pagar as contas enquanto procurava algo melhor. Mas quando Li Weichen me contratou como consultora 6 meses depois, comecei a ver o potencial desta empresa e também seus problemas. E o incidente de terça-feira? Perguntou Marcos. Você sabia que Eduardo ia tentar te humilhar? Ana riu. Marcos, Eduardo tentava me humilhar toda semana. Era apenas questão de tempo até ele cometer um erro grande o suficiente para eu poder usar contra ele. Quando soube dos documentos em chinês, percebi que era a oportunidade perfeita para revelar quem eu realmente sou. Dr. Luiz, que havia chegado no meio da conversa, perguntou preocupado. Ana, isso tudo é legal? Você não estava espionando a empresa? Ana mostrou alguns documentos. Dr. Luiz, tenho aqui todos os contratos assinados. Li Weichen registrou nossa consultoria com todas as autoridades brasileiras competentes. Não há nada ilegal no que fiz. Apenas coletei informações que qualquer consultor externo poderia coletar. Eduardo estava começando a entender a magnitude da situação. Ana, você basicamente controlou minha empresa por 2 anos sem eu saber. Ana confirmou. Exato. E agora vocês têm uma escolha. Aceitar a parceria nos termos que negociei, ou ver a Silveira Holdings ser destruída pela concorrência internacional. Ela olhou para o relógio caro que agora usava no pulso. Li Weichen chega a São Paulo na segunda-feira para discutir os termos finais. Vocês têm até lá para decidir. Gabriel perguntou nervosamente. E se aceitarmos? O que acontece conosco? Ana consultou seus documentos. Gabriel, você será transferido para a gerência regional com redução salarial de 40% devido ao seu histórico de comportamento inadequado. Marcos, você será realocado para o Departamento de Desenvolvimento Interno, também com redução salarial. Os 2 empalideceram, mas sabiam que não tinham escolha. E eu? Perguntou Eduardo. Ana o encarou seriamente. Você permanecerá como presidente, mas responderá diretamente ao Conselho Internacional. Seu salário será mantido, mas você participará de treinamento intensivo de liderança e diversidade. Qualquer recaída no comportamento anterior
resultará em demissão imediata e perda de todas as ações da empresa. Eduardo estava processando o fato de que a mulher que ele havia humilhado publicamente agora controlava completamente seu destino profissional e financeiro. Ana, eu preciso perguntar. Você me odeia pelo que fiz? Ana pensou por um momento antes de responder. Eduardo, eu não odeio você. Eu pena você. Um homem tão inteligente para os negócios, mas tão limitado para entender pessoas. Você quase destruiu uma oportunidade de 5 bilhões de dólares porque não conseguiu tratar uma faxineira com respeito básico. O Sr. Zhang Wei interrompeu. Senhor Silveira, precisamos de uma resposta preliminar hoje. Temos outras empresas brasileiras para avaliar se a Silveira Holdings não tiver interesse. Eduardo olhou para Ana, depois para os executivos asiáticos, depois para Gabriel e Marcos, que estavam visivelmente desesperados. Aceito, disse finalmente. Aceito todas as condições. Ana sorriu e apertou a mão dele. Excelente decisão, Sr. Eduardo. A partir de segunda-feira, a Silveira Holdings começará uma nova era. Ela se virou para os executivos asiáticos e começou a falar em chinês fluente, depois em coreano, coordenando detalhes que Eduardo nem imaginava que existiam. Park Min-jun comentou em inglês. É impressionante como a senhorita Santos domina todos os aspectos deste negócio. Li Wei-chen escolheu muito bem sua representante. Eduardo percebeu que Ana não era apenas uma consultora. Ela era praticamente a embaixadora de Li Wei-chen no Brasil, com poder para tomar decisões de bilhões de dólares. 2 horas depois, os executivos asiáticos saíram satisfeitos, deixando Eduardo sozinho com Ana no escritório. Ana, disse ele, tenho que admitir, você é a pessoa mais inteligente que já conheci. Ana organizou seus papéis. Eduardo, inteligência não é questão de educação formal ou posição social. É questão de observação, adaptação e estratégia. Você tem inteligência para negócios, mas precisa desenvolver inteligência emocional. E agora? Perguntou Eduardo. Como vai ser nossa relação de trabalho? Ana o encarou diretamente. Agora você vai me tratar como diretora de relações internacionais, com o respeito que qualquer executivo merece. E eu vou fazer meu trabalho, transformar a Silveira Holdings numa potência internacional. Ela pausou. Mas Eduardo, se você algum dia voltar a humilhar qualquer funcionário, seja faxineiro, seja diretor, nossa parceria acaba na mesma hora. Eduardo assentiu humildemente. Entendido. E Ana, obrigado por me dar uma segunda chance. Ana sorriu pela primeira vez de forma genuína. Eduardo, todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo milionários arrogantes que acham que são superiores aos outros. Ela se dirigiu para a porta, mas parou. Ah, e Eduardo, minha filha Carla começa a trabalhar na enfermaria na segunda-feira. Tenho certeza de que você vai tratá-la com o mesmo respeito que trata qualquer funcionário. Eduardo observou Ana sair, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Em uma semana, ele havia passado de empresário arrogante para um homem humilhado, que dependia completamente da boa vontade de uma mulher extraordinária. Mas o que Eduardo ainda não sabia era que Ana tinha um último segredo. Um segredo que transformaria não apenas a Silveira Holdings, mas o mercado empresarial brasileiro inteiro. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou cedo ao escritório para se preparar para a reunião com Li Wei-chen. Ele encontrou Ana já trabalhando em seu novo escritório, uma sala ampla no 46º andar, que havia sido reformada durante o fim de semana. Bom dia, Ana, disse ele educadamente. Pronto para o grande dia? Ana olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Eduardo, antes de Li Wei-chen chegar, preciso te contar algo importante. Eduardo sentou-se nervosamente. O que é? Ana respirou fundo. Li Wei-chen não é apenas meu cliente. Ele é meu sócio numa empresa de consultoria que fundamos juntos há 5 anos. Eduardo sentiu o mundo girar novamente. Sua sócia? Ana assentiu. A Santos Chen International Consulting.
Somos especializados em identificar empresas brasileiras com potencial para a expansão asiática. A Silveira Holdings é nosso projeto mais ambicioso até agora. Eduardo mal conseguia falar. Você é sócia de um bilionário chinês e eu não sabia? Ana sorriu. Eduardo, há muitas coisas sobre mim que você não sabe. E há muitas surpresas que ainda estão por vir. Ela olhou pela janela e viu uma limusine preta parando na frente do prédio. Aliás, Li Weichen acabou de chegar, e ele trouxe alguns amigos que vão mudar completamente o futuro da sua empresa. E enquanto Eduardo olhava pela janela vendo vários executivos asiáticos saindo de carros de luxo, ele percebeu que Ana Santos não era apenas uma faxineira que sabia chinês, nem apenas uma consultora internacional, mas sim uma das pessoas mais poderosas do mercado global de investimentos. E a reunião que estava prestes a começar definiria não apenas o futuro da Silveira Holdings, mas o futuro dele próprio. Enquanto Eduardo olhava pela janela vendo vários executivos asiáticos saindo de carros de luxo, ele percebeu que Ana Santos não era apenas uma faxineira que sabia chinês, nem apenas uma consultora internacional, mas sim uma das pessoas mais poderosas do mercado global de investimentos. E a reunião que estava prestes a começar definiria não apenas o futuro da Silveira Holdings, mas o futuro dele próprio. Li Weichen subiu até o 46º andar, acompanhado de 8 executivos de diferentes nacionalidades, todos vestindo ternos impecáveis e carregando pastas de couro que pareciam conter documentos capazes de mover montanhas de dinheiro. Ana, minha querida parceira, disse Li Weichen em português fluente, beijando a mão dela respeitosamente. Como está nossa operação brasileira? Eduardo ficou chocado ao ver que o bilionário chinês tratava Ana como uma igual, não como uma funcionária. Li Wei gostaria de apresentar Eduardo Silveira, presidente da Silveira Holdings, disse Ana formalmente. Eduardo, este é meu sócio Li Weichen, com quem trabalho há 5 anos. Li Weichen cumprimentou Eduardo educadamente, mas sua atenção estava claramente focada em Ana. Ana, recebi seu relatório final sobre a Silveira Holdings. Devo admitir que fiquei impressionado com o potencial que você identificou aqui. Ele se virou para Eduardo. Senhor Silveira, espero que compreenda a oportunidade única que está sendo oferecida à sua empresa. Eduardo ainda estava processando o fato de que Ana era sócia de um bilionário. Senhor Li Wei, peço desculpas, mas ainda estou tentando entender a magnitude desta situação. Li Weichen sorriu pacientemente. Senhor Silveira, a Santos Chain International é responsável por mais de 15 bilhões de dólares em investimentos na América Latina. Ana é uma das mulheres mais influentes no mercado de fusões e aquisições do mundo. Ana complementou. Eduardo, quando comecei a trabalhar aqui como faxineira, não era apenas para ganhar dinheiro. Era para fazer uma análise profunda e pessoal da Silveira Holdings. Li Wei e eu estávamos considerando 3 empresas brasileiras para uma mega operação. Sua empresa era a favorita devido ao potencial tecnológico, mas estava perdendo pontos devido aos problemas de gestão. Que mega operação? Perguntou Eduardo com a voz trêmula. Li Weichen gesticulou para seus assistentes, que começaram a distribuir pastas volumosas. Senhor Silveira, estamos criando um conglomerado latino-asiático que conectará os mercados do Brasil, Argentina, Chile, China, Coreia do Sul e Japão. O investimento inicial é de 20 bilhões de dólares. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. 20 bilhões? Ana confirmou. 20 bilhões de dólares para criar a maior ponte comercial entre a América Latina e a Ásia. A Silveira Holdings seria a empresa âncora no Brasil, responsável por coordenar todas as operações sul-americanas. Um dos executivos que acompanhava Li Weichen se apresentou. Sou Hiroshi Tanaka, da Mitsubishi Corporation. Estamos preparados para investir 3 bilhões em tecnologia automotiva através da parceria. Outro executivo falou. Kim Jong-soo, Samsung Electronics. Temos 2 bilhões destinados ao desenvolvimento de semicondutores no Brasil. Eduardo olhou ao redor da sala, vendo bilionários asiáticos discutindo investimentos que superavam o PIB de alguns países. Ana, disse ele com voz fraca, você orquestrou tudo isso?
Ana assentiu calmamente. Eduardo, durante 2 anos estudei cada aspecto da sua empresa. Identifiquei que vocês têm tecnologias únicas, localização estratégica e infraestrutura adequada. O único problema era a liderança tóxica. Li Weicheng continuou. Ana me convenceu de que os problemas de liderança poderiam ser resolvidos com treinamento e supervisão adequados. Por isso estamos oferecendo esta oportunidade, apesar dos incidentes passados. Ele olhou diretamente para Eduardo. Mas deve ficar claro que esta é uma oportunidade única. Se você recusar ou se comportar inadequadamente, transferiremos todo o investimento para seus concorrentes. Gabriel e Marcos, que haviam sido chamados para a reunião, estavam em silêncio absoluto, processando números que seus cérebros mal conseguiam compreender. 20 bilhões de dólares, murmurou Gabriel. Isso é mais dinheiro do que vemos em uma década. Marcos estava calculando mentalmente. Com essa operação, a Silveira Holdings se tornaria uma das maiores empresas da América Latina. Ana mostrou uma apresentação detalhada em um telão gigante. Esta é a estrutura proposta para o conglomerado latino-asiático. A Silveira Holdings controlaria as operações brasileiras, argentinas e chilenas. As empresas asiáticas forneceriam tecnologia, capital e acesso aos mercados orientais. O faturamento projetado para o primeiro ano é de 12 bilhões de dólares. Eduardo estava tentando não desmaiar. 12 bilhões de faturamento no primeiro ano era mais do que sua empresa havia faturado em toda a sua história. Ana, isso é real? Não é um sonho? Ana riu suavemente. Eduardo, é muito real. Tão real que já temos aprovação dos bancos centrais do Brasil, China e Coreia do Sul para as transferências de capital. Hiroshi Tanaka mostrou documentos. Senhor Silveira, a Mitsubishi já identificou locais para 3 fábricas de componentes automotivos no Brasil. A primeira será em São Paulo, a segunda no Rio de Janeiro, a terceira em Belo Horizonte. Cada fábrica empregará 5.000 pessoas. Eduardo estava em choque total. Ana havia planejado não apenas salvar sua empresa, mas transformá-la numa potência continental. Kim Jong-soo complementou. A Samsung construirá o maior centro de pesquisa de semicondutores da América Latina em São Paulo. Será responsável por abastecer todo o mercado sul-americano e parte do mercado norte-americano. Eduardo olhou para Ana com admiração crescente. Ana, como você conseguiu convencer empresas desse porte a investir no Brasil? Eduardo, explicou Ana, o Brasil é o país com maior potencial de crescimento do mundo. Mas falta visão estratégica e parcerias internacionais adequadas. Passei 5 anos construindo relacionamentos com os principais investidores asiáticos, mostrando as oportunidades que vocês não enxergavam. Li Weicheng concordou. Ana tem uma visão única do mercado latino-americano. Ela entende tanto a cultura local quanto as necessidades asiáticas. Um executivo que ainda não havia falado se apresentou. Sou Chen Lingwei, da Taiwan Semiconductor. Estamos preparados para transferir nossa divisão de pesquisa avançada para o Brasil, investimento de 1,5 bilhão de dólares. Eduardo estava perdendo a conta dos zeros. Em uma manhã, sua empresa estava recebendo propostas de investimento maiores que o orçamento anual de alguns estados brasileiros. Mas existe uma condição fundamental, disse Li Weicheng seriamente. Esta operação só funcionará se houver confiança total entre os parceiros. Ana documentou comportamentos na Silveira Holdings que violam nossos princípios básicos de respeito humano. Eduardo engoliu em seco, sabendo que estava se referindo à forma como ele tratava os funcionários. Ana mostrou um documento. Li Wei, preparei um plano de transformação cultural para a Silveira Holdings. Incluirá treinamento de liderança, políticas de diversidade e inclusão e um sistema de feedback dos funcionários. Eduardo participará pessoalmente de todos os treinamentos. Eduardo assentiu vigorosamente. Aceito qualquer condição. Estou disposto a mudar completamente. Li Weicheng sorriu. Excelente. Ana, você pode implementar o programa imediatamente? Ana confirmou. Os consultores de recursos humanos chegam amanhã.
Eduardo fará 40 horas de treinamento intensivo nas próximas 2 semanas. Eduardo sabia que não tinha escolha, mas também estava começando a entender que precisava genuinamente mudar. Agora vamos aos detalhes práticos, disse Ana, assumindo completamente o controle da reunião. A primeira fase da operação começará em 60 dias. Li Wei, seus advogados já revisaram os contratos? Li Wei Chen confirmou. Todos os documentos estão prontos. Apenas aguardamos a assinatura do Eduardo. Eduardo olhou para a pilha de contratos na mesa. Eram documentos que mudariam sua vida para sempre. Posso ter alguns minutos para revisar? Ana sorriu. Eduardo, você tem advogados corporativos para isso. Dr. Luiz já revisou tudo ontem à noite. Eduardo ficou surpreso. Dr. Luiz sabia de tudo isso? Ana confirmou. Dr. Luiz tem trabalhado comigo há 6 meses preparando a documentação legal. Dr. Luiz entrou na sala naquele momento carregando mais documentos. Eduardo, revisei todos os contratos. São os melhores termos que já vi em fusões e aquisições. Ana negociou condições extraordinárias para a Silveira Holdings. Eduardo olhou para Ana com nova admiração. Você protegeu minha empresa mesmo depois de como a tratei? Eduardo, disse Ana seriamente. Eu separo questões pessoais de questões profissionais. Meu trabalho é maximizar o valor da Silveira Holdings para todos os stakeholders, incluindo funcionários, acionistas e parceiros internacionais. Li Wei Chen concordou. Ana sempre coloca os interesses do negócio acima de sentimentos pessoais. Por isso, ela é uma das melhores no que faz. Hiroshi Tanaka mostrou cronogramas detalhados. Senhor Silveira, a construção das fábricas começará em 90 dias. Precisaremos contratar 15.000 funcionários nos próximos 18 meses. Eduardo estava tentando processar a magnitude da transformação que estava prestes a acontecer em sua empresa. Kim Jong-soo complementou. O centro de pesquisa da Samsung estará operacional em 1 ano. Será responsável por desenvolver a próxima geração de chips para smartphones e computadores. Eduardo percebeu que sua empresa estava prestes a se tornar um player global em tecnologia de ponta. Ana olhou para seu relógio. Senhores, temos uma coletiva de imprensa às 2 da tarde para anunciar a parceria. Eduardo, você está preparado para falar com jornalistas do mundo inteiro? Eduardo sentiu o estômago revirar. Coletiva de imprensa? Hoje? Ana confirmou. Eduardo, esta é uma das maiores operações de investimento estrangeiro na história do Brasil. A mídia internacional está esperando o anúncio. Li Wei Chen explicou. Senhor Silveira, jornalistas da CNN, BBC, Financial Times e Wall Street Journal estão em São Paulo para cobrir esta história. Eduardo estava em pânico. Ana, eu não sei como falar para a imprensa internacional. Ana sorriu. Eduardo, eu estarei ao seu lado traduzindo e orientando. Você só precisa ser sincero sobre a transformação da empresa. Gabriel perguntou nervosamente. Ana, o que devemos dizer sobre o que aconteceu na semana passada? Ana pensou por um momento. Gabriel, vamos usar isso como exemplo de como uma empresa pode se transformar rapidamente quando reconhece seus erros e se compromete com a mudança. Eduardo percebeu que Ana estava transformando sua maior humilhação numa lição de liderança. Dr. Luiz mostrou os contratos finais. Eduardo, são 14 documentos para assinar. Cada um representa bilhões em investimentos e milhares de empregos. Eduardo pegou a caneta com mãos tremendo. Ana, tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa. Ana olhou diretamente para ele. Eduardo, você está prestes a transformar a Silveira Holdings numa das empresas mais importantes da América Latina. A pergunta é, você está preparado para a responsabilidade que isso representa? Eduardo respirou fundo e começou a assinar os documentos. Cada assinatura representava milhões de dólares e milhares de vidas que seriam impactadas pela decisão. Ana, disse ele enquanto assinava, prometo que serei um líder melhor. Ana assentiu. Eduardo, eu acredito que você pode mudar. Por isso estou apostando bilhões na sua capacidade de transformação.
Li Wei-Chen observou Eduardo assinando o último documento. Senhor Silveira, bem-vindo ao futuro. Ele se virou para Ana. Ana, mais uma vez sua visão se mostrou correta. Ana sorriu. Li Wei, o Brasil tem potencial imenso. Só precisava da parceria certa para despertar. Após todas as assinaturas, Ana se levantou. Senhores, agora temos 2 horas para preparar Eduardo para a coletiva de imprensa. Ele precisará explicar para o mundo como a Silveira Holdings se transformou de uma empresa familiar brasileira numa potência internacional. Eduardo engoliu em seco, percebendo que sua vida privada também nunca mais seria a mesma. Ana, perguntou Eduardo, depois de hoje, o que acontece comigo? Ana sorriu. Eduardo, depois de hoje você se tornará um dos empresários mais conhecidos do Brasil, mas também se tornará um símbolo de como líderes podem mudar e se redimir. Eduardo percebeu que Ana havia transformado sua história de humilhação numa narrativa de redenção. Li Wei-Chen se despediu. Senhor Silveira, nos vemos na coletiva. Ana, excelente trabalho como sempre. Após a saída dos executivos asiáticos, Eduardo ficou sozinho com Ana. Ana, eu preciso saber. Você me perdoa pelo que fiz? Ana o encarou seriamente. Eduardo, perdão é uma coisa, confiança é outra. Você terá que conquistar minha confiança através de suas ações nos próximos meses. Eduardo assentiu humildemente. Entendo. E Ana, obrigado por me dar uma chance de me redimir publicamente. Ana sorriu. Eduardo, todo mundo merece uma segunda chance. Mas lembre-se, a partir de hoje, o mundo inteiro estará observando como você lidera esta empresa. Eduardo percebeu que havia ganhado uma oportunidade incrível, mas também uma responsabilidade esmagadora. 2 horas depois, Eduardo estava diante de 40 jornalistas internacionais no auditório da Silveira Holdings. Ana estava ao seu lado, traduzindo perguntas e orientando suas respostas. Senhor Silveira, perguntou um jornalista da CNN, como uma empresa brasileira conseguiu atrair 20 bilhões em investimentos asiáticos? Eduardo olhou para Ana, que assentiu encorajadoramente. A resposta está na nossa parceira Ana Santos, que identificou oportunidades que nós não sabíamos que existiam. Um jornalista do Financial Times perguntou: Senhorita Santos, como a senhora avalia o potencial de crescimento da Silveira Holdings? Ana respondeu profissionalmente. A Silveira Holdings tem tecnologias únicas e uma localização estratégica. Com os investimentos adequados, pode se tornar uma ponte fundamental entre os mercados latino-americano e asiático. Eduardo observou Ana respondendo perguntas técnicas que ele mesmo não saberia responder. Ela falava com autoridade sobre mercados globais, tecnologias emergentes e estratégias de crescimento. Ana, pensou ele, como eu pude subestimar tanto uma pessoa assim? A coletiva durou 2 horas, e Eduardo percebeu que Ana havia se tornado a verdadeira face pública da transformação da empresa. Após a coletiva, Eduardo e Ana ficaram sozinhos no auditório vazio. Ana, disse ele, hoje eu entendi quem você realmente é. Ana sorriu. Eduardo, você viu apenas uma pequena parte. Nos próximos meses você descobrirá que esta operação é apenas o começo dos nossos planos para a América Latina. Eduardo sentiu um arrepio. Que outros planos? Ana se dirigiu para a saída, mas parou na porta. Eduardo, a Santos Chain International não trabalha apenas com uma empresa por país. Estamos montando uma rede de parcerias que transformará todo o continente. Eduardo percebeu que Ana não era apenas sua salvadora, mas uma força que estava reformulando toda a economia regional. E enquanto ela saía do auditório, Eduardo compreendeu que sua jornada de humilhação à redenção estava apenas começando, porque Ana Santos tinha planos muito maiores que ele jamais poderia imaginar. Enquanto Ana saía do auditório, Eduardo compreendeu que sua jornada de humilhação à redenção estava apenas começando, porque Ana Santos tinha planos muito maiores que ele jamais poderia imaginar. Uma semana depois da coletiva de imprensa que transformou a Silveira Holdings numa das empresas mais comentadas do mundo, Eduardo chegou ao escritório e encontrou uma movimentação frenética.
Dezenas de executivos internacionais circulavam pelos andares, arquitetos analisavam plantas de expansão, e Ana coordenava tudo do seu novo escritório que havia sido ampliado para ocupar todo o 47º andar. "Bom dia, Eduardo", disse Ana quando o viu chegar. Ela estava vestindo um terno Armani que custava mais que o salário mensal de muitos funcionários, usando joias discretas mas caras, e sua postura irradiava a autoridade de alguém acostumada a comandar operações bilionárias. "Espero que esteja preparado para uma semana intensa. Temos reuniões com investidores europeus, americanos e africanos." Eduardo parou confuso. "Africanos? Ana, pensei que nossa parceria era apenas com asiáticos." Ana sorriu de uma forma que ele estava começando a reconhecer. Era o sorriso de quem estava sempre 3 passos à frente de todo mundo. "Eduardo, a operação asiática foi apenas a fase 1 do nosso plano. A Santos Chain International está criando a primeira rede empresarial verdadeiramente global, conectando todos os continentes." Antes que Eduardo pudesse processar completamente essa informação, Ana o levou para uma sala de reuniões, onde encontrou pessoas que ele reconheceu dos noticiários financeiros internacionais. "Eduardo, gostaria de apresentar Marcus Thompson, CEO da Thompson Industries dos Estados Unidos, e Amara Okafor, presidente da Okafor Group da Nigéria." Eduardo apertou as mãos dele sabendo que estava diante de bilionários que controlavam impérios corporativos. Marcus Thompson, um homem alto de 60 anos com cabelos grisalhos, falou com sotaque americano. "Senhor Silveira, Ana nos mostrou os números da Silveira Holdings. Estamos impressionados com o potencial de crescimento." Amara Okafor, uma mulher elegante de 50 anos, complementou. "Minha empresa controla a maior rede de distribuição da África. Estamos interessados em trazer produtos brasileiros para o mercado africano." Eduardo olhou para Ana buscando orientação. "Ana, não entendo. Como esses investidores souberam da nossa empresa?" Ana explicou pacientemente. "Eduardo, a Santos Chain International tem escritórios em 15 países. Quando identificamos uma empresa com potencial, compartilhamos essa informação com nossa rede global de parceiros." Eduardo estava começando a entender que Ana não era apenas uma consultora, mas uma força que movia a economia mundial. Marcus Thompson mostrou documentos. "Senhor Silveira, estamos preparados para investir 2 bilhões de dólares numa fábrica de equipamentos industriais no Brasil. Seria a maior operação da Thompson Industries fora dos Estados Unidos." Eduardo sentiu novamente aquela sensação de irrealidade. 2 semanas atrás ele estava humilhando uma faxineira. Agora estava recebendo propostas de bilhões de uma das maiores empresas americanas. Amara Okafor complementou. "A Okafor Group quer estabelecer um hub de distribuição no Brasil para atender toda a América do Sul. Investimento inicial de 800 milhões de dólares." Eduardo fez um cálculo rápido. Com os asiáticos, americanos e africanos, sua empresa estava recebendo propostas de mais de 25 bilhões de dólares em investimentos. "Ana", disse Eduardo com voz trêmula, "isso é real ou estou sonhando?" Ana riu suavemente. "Eduardo, isso é apenas o começo. Na próxima semana chegam os europeus. A Volkswagen quer estabelecer sua maior fábrica sul-americana aqui. A Siemens quer criar um centro de tecnologia médica. A Nestlé quer expandir suas operações brasileiras." Eduardo se sentou pesadamente numa cadeira, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. "Ana, como você conseguiu convencer todas essas empresas a investir no Brasil?" Ana se aproximou da janela, olhando para a cidade de São Paulo. "Eduardo, o Brasil é a maior economia da América do Sul. Tem recursos naturais abundantes, mão de obra qualificada e localização estratégica. O problema sempre foi a falta de articulação internacional." Marcus Thompson concordou. "Ana tem razão. Nós queríamos investir na América Latina há anos, mas não sabíamos como navegar no mercado brasileiro." Ana criou a ponte que faltava. Amara Okafor complementou. "O mesmo vale para a África. Há demanda enorme por produtos brasileiros lá, mas nunca tivemos os contatos certos."
Eduardo estava começando a entender que Ana havia criado algo muito maior que uma simples consultoria. Ana, você criou uma rede que conecta os maiores investidores do mundo? Ana assentiu. Eduardo, a Santos Chain International é muito mais que uma consultoria. Somos uma plataforma que identifica oportunidades globais e conecta investidores com empresas que têm potencial de crescimento. Dr. Luiz entrou na sala carregando mais documentos. Eduardo, os contratos com os americanos e africanos estão prontos para revisão. Eduardo olhou para Ana. Dr. Luiz também faz parte da sua operação? Ana sorriu. Eduardo, Dr. Luiz é um dos melhores advogados corporativos internacionais do Brasil. Claro que trabalha conosco há 2 anos. Eduardo percebeu que enquanto ele pensava que estava comandando sua empresa, Ana havia criado uma estrutura paralela que agora controlava tudo. Ana, quantas pessoas na Silveira Holdings trabalham para você? Ana consultou seu tablet. Eduardo, 23 funcionários-chave da sua empresa são consultores da Santos Chain há mais de 1 ano. Eles nos forneciam informações técnicas enquanto eu avaliava o potencial da empresa. Gabriel e Marcos entraram na sala naquele momento visivelmente nervosos. Ana, disse Gabriel, recebemos propostas de emprego de 3 concorrentes oferecendo salários muito maiores. Ana olhou para eles com expressão séria. Gabriel, Marcos, vocês podem aceitar essas propostas se quiserem. Mas lembrem-se de que a Silveira Holdings está prestes a se tornar muito maior que qualquer concorrente. Eduardo interveio. Gabriel, Marcos, fiquem. Com os investimentos que estamos recebendo, poderemos oferecer salários competitivos. Ana complementou. Eduardo está certo. Dentro de 6 meses, a Silveira Holdings será uma das maiores empregadoras do Brasil. Os salários de todos os funcionários serão reajustados conforme o crescimento da empresa. Marcos Thompson olhou para seu relógio. Ana, precisamos discutir os cronogramas de implementação. Ana mostrou um cronograma detalhado. Marcos, a primeira fase começa em 2 meses. 6 fábricas serão construídas simultaneamente em diferentes estados brasileiros. Eduardo ficou impressionado com o nível de planejamento. Ana, você já tinha tudo isso planejado antes mesmo de se revelar? Eduardo, explicou Ana, passei 2 anos estudando a infraestrutura brasileira, identificando localizações ideais para diferentes tipos de operações. Quando Li Wei-Chen aprovou a operação asiática, ativamos todos os outros parceiros simultaneamente. Eduardo percebeu que havia sido apenas uma peça num jogo muito maior que Ana estava jogando. Amara Okafor mostrou mapas da África. Senhor Silveira, sua empresa será responsável por abastecer 42 países africanos. Estamos falando de um mercado de mais de 1 bilhão de consumidores. Eduardo não conseguia compreender completamente os números. 1 bilhão de consumidores? Ana confirmou. Eduardo, a África é o continente com maior potencial de crescimento do mundo. E agora você tem acesso exclusivo a esse mercado. Dr. Luiz distribuiu contratos. Eduardo, estes são os acordos de exclusividade. A Silveira Holdings se tornará o único representante brasileiro para dezenas de marcas internacionais. Eduardo folheou os documentos vendo nomes de empresas que ele só conhecia de revistas. Mercedes-Benz, Sony, LG, Apple, Microsoft. Ana, como conseguiu acordos de exclusividade com essas marcas? Eduardo, disse Ana, quando você controla uma rede de distribuição que atinge 4 bilhões de consumidores, as marcas vêm até você. Eduardo estava tentando processar que sua empresa local havia se tornado uma potência global da noite para o dia. 4 bilhões de consumidores? Ana confirmou. Ásia, América do Norte, África e Europa. Sua empresa terá presença em todos esses mercados. Marcos Thompson interrompeu. Ana, precisamos discutir a questão dos recursos humanos. Vamos precisar contratar 50.000 funcionários nos próximos 2 anos. Eduardo quase desmaiou. 50.000 funcionários? Ana explicou. Eduardo, cada fábrica empregará entre 3 e 5.000 pessoas. Com 20 fábricas planejadas, chegamos facilmente a 50.000 empregos diretos. Amara Okafor complementou.
sem contar os empregos indiretos. Nossa operação africana criará outros 30 mil empregos em empresas fornecedoras e de apoio. Eduardo estava perdendo a capacidade de processar os números. 80 mil empregos? Ana, isso é maior que muitas cidades brasileiras. Eduardo, disse Ana seriamente, você precisa entender que não está mais comandando uma empresa familiar. A Silveira Holdings se tornará uma das maiores corporações da América Latina. Com isso vem responsabilidade enorme. Eduardo assentiu, começando a compreender o peso da transformação que estava acontecendo. Doutor, Luiz mostrou mais documentos. Eduardo, também temos propostas de investimento em infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias. O governo brasileiro quer apoiar a expansão. Eduardo olhou para Ana. O governo sabe dos nossos planos? Ana sorriu. Eduardo, o presidente do Brasil ligou para mim ontem oferecendo incentivos fiscais. Esta operação impactará positivamente a economia brasileira inteira. Marcus Thompson confirmou. Ana, o governo americano também aprovou incentivos para empresas que investirem no Brasil através da sua rede. Amara Okafor complementou. O mesmo na África. 12 governos africanos ofereceram benefícios fiscais para facilitar nossa operação. Eduardo percebeu que Ana não apenas movia empresas, mas influenciava governos. Ana, perguntou Eduardo, você trabalha com governos também? Ana explicou. Eduardo, quando você move bilhões de dólares e cria centenas de milhares de empregos, os governos prestam atenção. A Santos Chain International é consultora oficial para desenvolvimento econômico de 8 países. Eduardo estava começando a entender que Ana era muito mais influente do que qualquer empresário que ele conhecia. Ana, você é mais poderosa que muitos presidentes. Ana riu. Eduardo, poder não é o objetivo. O objetivo é criar oportunidades que beneficiem o maior número possível de pessoas. Gabriel se aproximou nervosamente. Ana, a imprensa está chamando você de a mulher mais poderosa do Brasil. Como você lida com essa exposição? Ana encolheu os ombros. Gabriel, mídia é consequência do trabalho, não o objetivo. Se estou sendo chamada de poderosa, é porque estou criando resultados que impactam positivamente a vida das pessoas. Marcus Thompson olhou para seu tablet. Ana, acabei de receber confirmação. A Bolsa de Valores de Nova York quer que a Silveira Holdings abra capital lá. Eduardo ficou chocado. Abrir capital em Nova York? Ana explicou. Eduardo, com o volume de operações internacionais, faz sentido ter ações negociadas no maior mercado financeiro do mundo. Amara Okafor complementou. A Bolsa de Londres também manifestou interesse. Sua empresa pode ser listada simultaneamente em 3 continentes. Eduardo estava tentando processar que sua empresa brasileira estava prestes a se tornar uma corporação global negociada nas principais bolsas do mundo. Ana, disse Eduardo, quanto tempo você planejou tudo isso? Ana pensou por um momento. Eduardo, comecei a construir a Santos Chain International há 10 anos. Identifiquei o potencial do Brasil há 5 anos. Comecei a trabalhar na Silveira Holdings há 3 anos. Tudo faz parte de um plano de longo prazo para transformar a economia da América Latina. Eduardo percebeu que havia sido parte de um plano de uma década sem saber. Ana, você me escolheu? Ou foi coincidência? Ana sorriu misteriosamente. Eduardo, coincidências são raras no meu ramo de trabalho. A Silveira Holdings foi cuidadosamente selecionada entre centenas de empresas brasileiras. Dr. Luiz interrompeu. Ana, acabou de chegar uma delegação da União Europeia. Eles querem discutir acordos comerciais. Ana se levantou. Eduardo, você está pronto para receber ministros europeus? Eduardo engoliu em seco. Ministros? Ana confirmou. Eduardo, quando você move a economia de continentes inteiros, os governos mandam seus representantes mais importantes. Eduardo acompanhou Ana até a sala de reuniões maior, onde encontrou uma delegação de 15 pessoas em ternos formais. Eduardo, disse Ana, este é o ministro da Economia da Alemanha, o secretário de Comércio da França
e o representante da Comissão Europeia. Eduardo apertou as mãos deles, sabendo que estava diante de algumas das pessoas mais influentes da Europa. O ministro alemão falou em inglês. Senhor Silveira, a União Europeia quer estabelecer uma parceria estratégica com a Silveira Holdings para facilitar o comércio entre a Europa e a América Latina. Eduardo olhou para Ana, que traduziu rapidamente. Eduardo, eles estão oferecendo um acordo que dará à sua empresa acesso preferencial ao mercado europeu de 500 milhões de consumidores. O representante francês complementou. Estamos preparados para investir 5 bilhões de euros em infraestrutura brasileira para apoiar essa operação. Eduardo estava perdendo a conta dos investimentos. Asiáticos 20 bilhões, americanos 2 bilhões, africanos 800 milhões, europeus 5 bilhões de euros. Ana, sussurrou ele, quanto dinheiro está envolvido no total? Ana calculou rapidamente. Eduardo, contando todos os investimentos confirmados e os propostos, estamos falando de aproximadamente 40 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Eduardo sentiu vertigem. 40 bilhões? Ana confirmou. Eduardo, sua empresa está se tornando o centro de uma operação que movimentará mais dinheiro que o PIB de muitos países. O representante da Comissão Europeia mostrou documentos. Senhorita Santos, a União Europeia gostaria de estabelecer um escritório permanente da Santos Chain International em Bruxelas. Ana considerou a proposta. É uma possibilidade interessante. Facilitaria nossa coordenação com empresas europeias. Eduardo percebeu que Ana estava sendo cortejada pelos governos mais poderosos do mundo. Durante as próximas 4 horas, Eduardo assistiu Ana negociar acordos que redefiniriam o comércio internacional da América Latina. Ela falava com autoridades sobre tarifas, cotas de importação, acordos cambiais e incentivos fiscais. Ana, pensou Eduardo, como uma mulher que estava limpando meu escritório há 2 semanas, pode saber tanto sobre economia global? Quando os europeus saíram, Eduardo ficou sozinho com Ana. Ana, preciso fazer uma pergunta pessoal. Ana assentiu. Pode perguntar. Eduardo respirou fundo. Quem você realmente é? De onde veio? Como aprendeu tudo isso? Ana sorriu tristemente. Eduardo, essa é uma história longa e dolorosa que explica por que eu estava disposta a trabalhar como faxineira. Conte-me, disse Eduardo, genuinamente curioso sobre a mulher que havia transformado sua vida. Ana se sentou e olhou pela janela. Eduardo, meu pai era embaixador do Brasil na China. Cresci em Beijing. Estudei nas melhores universidades do mundo. Falava 6 idiomas aos 20 anos. Aos 25, já era consultora internacional ganhando milhões. Eduardo escutava fascinado. Mas então, continuou Ana, meu pai foi falsamente acusado de corrupção por políticos brasileiros que queriam encobrir seus próprios crimes. Ele morreu de infarto antes do julgamento. Minha família perdeu tudo: dinheiro, reputação, conexões. Voltei ao Brasil grávida da Carla, sem trabalho, sem perspectivas. Eduardo começou a entender por que Ana havia aceitado trabalhar como faxineira. Passei 5 anos tentando reconstruir minha carreira, explicou Ana. Ninguém queria contratar a filha do embaixador corrupto. Trabalhei em empregos humildes para sustentar minha filha. Mas nunca parei de estudar, nunca parei de fazer contatos internacionais. Quando Li Weiqian me ofereceu a parceria, vi a chance de me vingar de todos que me desprezaram. Eduardo estava emocionado. Ana, desculpa por ter sido mais um a te desprezar. Ana sorriu. Eduardo, você não sabia minha história, mas agora entende por que eu tinha tanta paciência com sua arrogância? Porque sabia que um dia teria o poder de mudar tudo. Eduardo percebeu que Ana havia transformado anos de humilhação numa vingança silenciosa e brilhante. E agora? Perguntou Eduardo. Qual é o próximo passo? Ana se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade que estava prestes a se transformar completamente. Eduardo, agora vamos para a fase final do plano. Na próxima semana, anunciaremos a criação da primeira Zona Econômica Especial Transcontinental do mundo, conectando Brasil, China, Estados Unidos,
África e Europa, numa rede comercial que mudará para sempre a economia global. E enquanto Ana falava sobre transformar São Paulo no centro financeiro da América Latina, Eduardo percebeu que sua jornada de humilhação à redenção estava prestes a atingir seu clímax mais espetacular. Enquanto Ana falava sobre transformar São Paulo no centro financeiro da América Latina, Eduardo percebeu que sua jornada de humilhação à redenção estava prestes a atingir seu clímax mais espetacular. Uma semana depois, a manhã de segunda-feira, 4 de novembro de 2024, seria marcada para sempre na história econômica mundial. Eduardo chegou ao escritório às 5 da manhã e encontrou jornalistas de 70 países acampados na frente do prédio. Helicópteros das principais emissoras de televisão sobrevoavam a Torre Silveira, e cordões de isolamento mantinham milhares de curiosos afastados do que seria anunciado como o maior evento empresarial da história do Brasil. Ana estava no 50º andar, que havia sido completamente reformado durante a semana para se tornar um centro de comunicações internacionais. Ela coordenava simultaneamente chamadas de vídeo com Pequim, Nova York, Londres, Lagos, Berlim e Tóquio. Eduardo, disse ela quando o viu chegar, espero que esteja preparado para o dia mais importante da sua vida. Eduardo olhou ao redor vendo dezenas de assistentes preparando documentos, técnicos testando equipamentos de transmissão e seguranças, coordenando a logística do evento. Ana, disse Eduardo ainda tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Diga-me sinceramente, depois de hoje, minha vida ainda será minha? Ana parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. Eduardo, depois de hoje você será uma das 10 pessoas mais influentes do mundo empresarial. Sua vida nunca mais será privada. Suas decisões afetarão milhões de pessoas, e cada palavra que disser será analisada por economistas globais. Eduardo engoliu em seco, percebendo que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Às 8 da manhã, começaram a chegar os convidados VIP. Eduardo reconheceu rostos que via apenas em revistas de negócios. CEOs das maiores corporações mundiais, ministros de economia de dezenas de países, presidentes de bancos centrais, diretores do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ana, murmurou Eduardo, como você conseguiu trazer todas essas pessoas para São Paulo? Ana sorriu. Eduardo, quando você está anunciando a criação de uma zona econômica de 40 bilhões de dólares, o mundo inteiro vem até você. Li Weiqian foi um dos primeiros a chegar, acompanhado de uma delegação chinesa de 30 pessoas. Ana, minha cara parceira, disse ele abraçando-a calorosamente. Este é o dia que planejamos durante 5 anos. Eduardo observou a interação entre eles, percebendo que havia uma amizade genuína além da parceria de negócios. Li Wei, respondeu Ana, hoje o mundo vai entender que a economia global não precisa mais ser controlada apenas por Estados Unidos e Europa. Marcus Thompson chegou logo depois com uma delegação americana igualmente impressionante. Ana, o presidente dos Estados Unidos mandou cumprimentos pessoais, disse ele entregando uma carta oficial. Ele considera esta operação fundamental para as relações comerciais entre América do Norte e América do Sul. Eduardo ficou chocado. Ana, o presidente americano sabe da nossa operação? Ana confirmou. Eduardo, quando você move a economia de continentes, os presidentes prestam atenção. Amara Okafor chegou representando não apenas sua empresa, mas toda a União Africana. Ana, disse ela, 42 países africanos aprovaram oficialmente a parceria. Você será recebida como chefe de Estado quando visitar a África. Eduardo estava percebendo que Ana havia se tornado uma diplomata não oficial, representando interesses econômicos que transcendiam fronteiras nacionais. Às 9 da manhã, Ana subiu ao palco do auditório principal, que havia sido expandido para acomodar 500 pessoas presencialmente e milhões de espectadores online. Eduardo a observou do lado do palco, admirando como ela havia se transformado da faxineira humilhada numa das mulheres mais poderosas do mundo. Senhoras e senhores, começou Ana em português, depois repetindo em inglês, chinês, francês e espanhol.
Hoje anunciamos a criação da Zona Econômica Transcontinental Santos-Cheng. O nome escolhido não foi coincidência. Ana havia eternizado seu próprio sobrenome, numa operação que mudaria a economia mundial. Esta zona econômica, continuou ela, conectará pela primeira vez na história todos os continentes numa rede comercial integrada, com sede permanente em São Paulo, Brasil. A plateia explodiu em aplausos, sabendo que estavam testemunhando um momento histórico. Eduardo foi chamado ao palco para assinar os documentos finais. Suas mãos tremiam enquanto assinava contratos que fariam da Silveira Holdings o centro operacional de uma economia de 40 bilhões de dólares. Há 3 semanas, disse Eduardo no microfone, eu humilhei publicamente a mulher que hoje se revela a arquiteta da maior transformação econômica da história brasileira. Sua voz falhou por um momento. Ana Santos me ensinou que verdadeira liderança não é sobre poder, mas sobre reconhecer o valor das pessoas ao seu redor. Ana retomou o microfone. Eduardo Silveira representa a possibilidade de transformação que existe em cada líder. Todos merecem uma segunda chance quando demonstram genuína disposição para a mudança. A plateia aplaudiu, reconhecendo a generosidade de Ana em dar uma segunda oportunidade a alguém que a havia humilhado. Li Weicheng anunciou. A China investirá 20 bilhões de dólares nos próximos 3 anos para estabelecer a infraestrutura da zona econômica. Marcus Thompson complementou. Os Estados Unidos contribuirão com 15 bilhões para tecnologia e logística. Amara Okafor adicionou. A África oferece 10 bilhões em recursos naturais e mão de obra especializada. Eduardo estava assistindo números que superavam o PIB da maioria dos países sendo anunciados casualmente. O ministro da Economia alemão, representando a União Europeia, confirmou. A Europa investirá 12 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento dentro da zona econômica. Eduardo fez um cálculo mental rápido. Estava presenciando o anúncio de mais de 60 bilhões de dólares em investimentos coordenados. Ana, pensou ele, você não criou apenas uma empresa, criou uma nova ordem econômica mundial. Durante a coletiva de imprensa que se seguiu, um jornalista da BBC perguntou. Senhorita Santos, como uma ex-faxineira se tornou a arquiteta da maior operação econômica transcontinental da história? Ana sorriu. A pergunta está errada. Eu nunca fui apenas uma faxineira. Sempre fui uma especialista em economia internacional, que estava trabalhando temporariamente numa posição que me permitia observar e avaliar o potencial de uma empresa promissora. Um jornalista da CNN questionou. Senhor Silveira, como se sente sabendo que sua empresa se tornou o centro de uma operação que pode redefinir a economia global? Eduardo respirou fundo. Sinto-me humilde e aterrorizado pela responsabilidade. Há um mês eu não sabia que tinha uma das pessoas mais brilhantes do mundo limpando meu escritório. Hoje ela me deu a oportunidade de liderar uma transformação que impactará bilhões de pessoas. Um jornalista do Financial Times perguntou a questão que todos queriam saber. Senhorita Santos, qual é sua fortuna pessoal estimada após esta operação? Ana pausou antes de responder. Minha participação acionária na Santos Chain International e nas empresas parceiras está avaliada em aproximadamente 8 bilhões de dólares. Mas riqueza não era o objetivo. O objetivo sempre foi criar oportunidades que beneficiassem o maior número possível de pessoas. Eduardo quase desmaiou. A mulher que ele havia tentado humilhar por traduzir documentos era agora oficialmente uma das mulheres mais ricas do mundo. Ana, sussurrou ele durante uma pausa. Você é bilionária? Ana sorriu. Eduardo, quando você cria valor para bilhões de pessoas, o retorno financeiro é consequência natural. Após a coletiva, que durou 4 horas e foi transmitida para 180 países, Eduardo ficou sozinho com Ana no escritório dela. Ana, disse ele, preciso fazer uma pergunta que me atormenta há semanas. Ana assentiu. Pergunte. Eduardo respirou fundo. Você planejou minha humilhação desde o início? Todo aquele episódio dos documentos em chinês foi armado?
Ana considerou cuidadosamente antes de responder. Eduardo, eu não planejei sua humilhação específica, mas eu sabia que eventualmente você revelaria seu verdadeiro caráter. Homens arrogantes sempre acabam mostrando quem realmente são quando acham que têm poder sobre alguém que consideram inferior. Eduardo assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Mas Ana, continuou Eduardo, por que me deu uma segunda chance? Você poderia ter me destruído completamente. Ana olhou pela janela para a cidade que estava prestes a se transformar no centro econômico da América Latina. Eduardo, destruir você não ajudaria ninguém. Transformar você em um líder melhor beneficia milhares de funcionários, milhões de acionistas e bilhões de pessoas que serão impactadas pelas operações da Silveira Holdings. Eduardo estava emocionado. Ana, como posso te agradecer por mudar minha vida? Ana sorriu. Eduardo, você pode me agradecer sendo o líder que sei que você pode ser. Trate cada funcionário com respeito, tome decisões pensando no bem comum, e nunca esqueça que verdadeiro poder vem da capacidade de elevar outros, não de humilhá-los. Dr. Luiz entrou na sala carregando documentos finais. Ana, Eduardo, todas as autorizações governamentais foram aprovadas. A Zona Econômica Transcontinental Santos-Shen está oficialmente estabelecida. Eduardo assinou os últimos papéis, sabendo que estava criando algo que duraria gerações. Gabriel e Marcos se aproximaram nervosamente. Ana, Eduardo, queremos pedir desculpas formais pelo nosso comportamento. Não tínhamos ideia. Ana os interrompeu gentilmente. Gabriel, Marcos, vocês também merecem uma segunda chance. A partir de amanhã, começarão treinamento para assumir posições de liderança regional na nova estrutura. Eduardo ficou surpreso. Ana, você vai promover Gabriel e Marcos? Ana confirmou. Eduardo, eles cometeram erros, mas mostraram disposição para aprender. Prefiro trabalhar com pessoas que reconhecem seus erros e querem melhorar do que contratar desconhecidos. 6 meses depois, Eduardo estava no 6º andar da Torre Silveira, que havia sido expandida para se tornar o maior complexo empresarial da América Latina. Ana tinha seu escritório no último andar, coordenando operações que se estendiam por 5 continentes. Ana, disse Eduardo entrando em sua sala, acabei de receber os números do primeiro trimestre. Ana olhou para cima de seus relatórios. E então? 42 bilhões de dólares em movimentação comercial, disse Eduardo ainda impressionado com os números. 200 mil empregos criados diretamente, 500 mil indiretos. A Silveira Holdings se tornou a segunda maior empresa da América Latina em apenas 6 meses. Ana sorriu satisfeita. Eduardo, isso é apenas o começo. No segundo trimestre, atingiremos 60 bilhões. Eduardo se sentou numa cadeira em frente à mesa dela. Ana, às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso começou com você traduzindo documentos em chinês. Ana riu. Eduardo, tudo isso começou com você revelando quem realmente era. Se você tivesse me tratado com respeito desde o início, talvez nunca tivéssemos chegado aqui. Você acha que foi melhor assim? Perguntou Eduardo. Ana pensou por um momento. Eduardo, não sei se foi melhor, mas foi necessário. Você precisava aprender humildade para se tornar o líder que é hoje, e eu precisava da motivação da humilhação para construir algo grandioso o suficiente para mudar o mundo. Eduardo olhou pela janela para a cidade que havia se transformado no centro financeiro da América Latina. Ana, obrigado por me ensinar que verdadeira grandeza não vem de humilhar outros, mas de elevá-los. Ana sorriu. Eduardo, obrigada por provar que pessoas podem mudar quando têm a motivação certa. 5 anos depois, Eduardo estava dando uma palestra na Universidade de Harvard sobre liderança transformacional. A maior lição que aprendi, disse ele para uma plateia de estudantes de MBA, é que nunca sabemos quem estamos subestimando. A pessoa que você despreza hoje pode ser quem mudará sua vida amanhã. Na primeira fila, Ana Santos assistia sorrindo,
agora reconhecida mundialmente como uma das mulheres mais influentes do século XXI. Após a palestra, eles caminharam pelo campus de Harvard juntos. Eduardo, disse Ana, você se tornou exatamente o líder que eu sabia que poderia ser. Eduardo sorriu. E você se tornou muito mais do que eu jamais poderia imaginar. A mulher que eu tentei humilhar por traduzir documentos hoje é consultora econômica de 20 países. Eduardo, disse Ana parando diante do prédio da escola de negócios. Quer saber um segredo? Eduardo assentiu curioso. Ana sorriu misteriosamente. Aquele dia, quando você me pediu para traduzir os documentos, foi o dia mais importante da minha vida. Não porque você me humilhou, mas porque me deu a oportunidade perfeita para mostrar quem eu realmente era. Eduardo riu. Ana, você está dizendo que deveria me agradecer por ter sido arrogante? Ana balançou a cabeça. Eduardo, estou dizendo que às vezes o universo usa nossa arrogância para nos ensinar humildade e nossa humilhação para nos dar força. Tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Eles pararam diante de uma placa que havia sido inaugurada naquele dia. Centro de Estudos Santos Chen para a Economia Transcontinental, fundado por Ana Santos e Eduardo Silveira. Eduardo olhou para a placa emocionado. Ana, nossos nomes estarão juntos para sempre. Ana sorriu. Eduardo, que legado melhor poderíamos deixar do que um centro que ensinará futuras gerações a criar pontes em vez de muros, a elevar pessoas em vez de humilhá-las. Enquanto caminhavam de volta, Eduardo refletiu sobre sua jornada de empresário arrogante a líder respeitado mundialmente. Ana, disse ele, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Ana pensou cuidadosamente. Eduardo, mudaria apenas uma coisa. Gostaria que você tivesse aprendido a lição sem precisar ser humilhado publicamente. Mas talvez alguns de nós só aprendamos através da dor. Eduardo assentiu. Ana, prometo que passarei o resto da vida ensinando outros líderes que verdadeira grandeza vem de reconhecer e desenvolver o potencial das pessoas ao nosso redor, independentemente de sua posição social. Ana sorriu. Eduardo, essa é a melhor forma de me agradecer. Transformar sua humilhação em sabedoria que beneficiará milhares de outros líderes. Anos mais tarde, quando jornalistas perguntavam a Ana sobre o segredo de seu sucesso, ela sempre respondia: o segredo não é ser subestimada. O segredo é usar essa subestimação como combustível para construir algo tão grandioso que o mundo inteiro tenha que reconhecer seu valor. E quando perguntavam a Eduardo sobre a maior lição de sua carreira, ele sempre dizia: aprendi que nunca devemos julgar o valor de uma pessoa pela posição que ocupa, mas pelo potencial que carrega dentro de si. A história de Ana Santos e Eduardo Silveira se tornou lenda nas escolas de negócios do mundo inteiro, ensinando que humildade é a fundação da verdadeira liderança, que segundas chances podem transformar inimigos em parceiros, e que às vezes as pessoas mais extraordinárias estão escondidas nos lugares mais humildes, esperando apenas a oportunidade certa para revelarem sua verdadeira grandeza. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.